Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero iniciar este vídeo deixando a santa e gloriosa paz do Senhor para a tua vida, para toda a tua casa e deixar uma mensagem para a nossa reflexão que fala lá em 2 Reis, capítulo 6, a história dos discípulos que saem para cortar madeira para ampliar o lugar onde eles habitavam, porque o lugar estava pequeno demais. E eles saem determinados com a ferramenta nas mãos para fazer aquilo que o Senhor, na verdade, tinha os direcionado a fazer. E a palavra do Senhor diz que ao chegar naquele lugar, no meio da obra, no meio do processo, a ferramenta que um deles estava usando cai nas águas. E esta ferramenta era um machado que não os pertencia, era um machado que era emprestado. E ele, desesperado, ele fala: ai meu Senhor, era emprestado. Talvez você recebeu um machado da parte do Senhor, algo que ele te confiou para você construir, para você ampliar muitas tendas, para você dar crescimento. Talvez você recebeu um machado que inesperadamente, sem você pensar, esse machado ele caiu, esse machado foi tomado de suas mãos. Porque o inimigo ele tenta o tempo todo roubar, matar e destruir aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos entregou. Tenha certeza que se Deus, ele te confiou um machado, ele te confiou uma ferramenta, ele sabe que você tem a capacidade, a responsabilidade de cuidar. E ele sabe que no meio da obra, no meio do processo, coisas acontecem para tentar tomar as ferramentas das suas mãos. Esse homem ele se preocupa porque era uma ferramenta emprestada, não pertencia a ele. E ele tinha certeza que fisicamente ou humanamente falando, ele não teria condições de resgatar, porque o ferro do machado é mais pesado do que as águas. Mas o Senhor, ele faz com que aquele machado ele flutue. O Senhor ali usa uma estratégia para que um deles pegue um pedaço de pau e faça com que o machado ele volte para o seu lugar, para que ele retorne para as mãos daquele que foi emprestado. Eu quero dizer para você, através desta palavra, que o machado voltará para suas mãos. A ferramenta que o Senhor te confiou para dar crescimento, a ferramenta que o Senhor te confiou para construir, para edificar, voltará para suas mãos. Eu não sei o que aconteceu no meio do processo. Eu não sei o que aconteceu no meio da obra. Mas eu quero te dizer que hoje ele está ou ela está voltando para o seu devido lugar. Porque esse machado não é teu. Esse machado te foi confiado. Talvez esse machado seja a sua família. Talvez esse machado seja a obra que o Senhor te confiou. Talvez esse machado seja aquele cargo que o inimigo tentou tomar de você. Talvez esse machado seja aquilo que você recebeu da parte do Senhor e que está sob a sua responsabilidade. Mas no meio da obra, o machado tentou, ou o inimigo tentou tomar o machado, mas hoje ele volta para tuas mãos. Ele volta para tuas mãos para que você exerça, para que você faça aquilo que você saiu determinado para fazer. Porque aqueles homens estavam determinados a construir. E quando nós nos determinamos a construir, quando nós nos determinamos a edificar, quando nós determinamos a plantar, a semear, ou seja, a fazer aquilo que Deus nos confiou,
coisas acontecerão para tentar, na verdade, frustrar, para tentar, na verdade, impedir aquilo que, na verdade, fomos chamados para fazer, aquilo que, na verdade, entendemos que é ou que está sobre a nossa responsabilidade. E você precisa compreender que o Senhor não deixará que esse machado se perca, porque não é teu, mas está sobre, né, a sua responsabilidade, está, na verdade, sobre as suas mãos, e o Senhor não te deu machado, né, para ficar perdido. O Senhor não te deu machado, né, para que você venha ser envergonhado. O Senhor não te deu machado para que o inimigo ele venha prevalecer. O Senhor te deu machado porque Ele sabe que sobre a sua responsabilidade existe uma obra que precisa ser concluída. Esses homens saíram determinados a ampliar a tenda, a ampliar o lugar da habitação. E assim como o Senhor mostrou para eles que o lugar estava pequeno, assim também o Senhor não deixaria com que as ferramentas necessárias para o processo ser concluído se perdesse no meio do caminho. Então quero te dizer que o Senhor não deixará que as ferramentas, aquilo que Ele te confiou, se perca no meio da obra. Ainda que fisicamente falando, ainda que aos teus olhos o machado ele não tenha condição mais de ser resgatado, de ser restituído, eu quero te dizer que o Senhor é Deus de coisas impossíveis, de causas impossíveis. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. É essa palavra que eu deixo hoje para o teu coração. O machado hoje volta para as tuas mãos e ele volta mais potente do que nunca. Porque eu tenho certeza que agora, né, eles entenderam que aquela obra não era deles. Eles entenderam que aquele que tinha enviado, aquele que tinha direcionado, né, não deixaria que a obra ficasse inacabada. E eu tenho certeza que a obra que o Senhor começou através das suas mãos não ficará, né, inacabada. Então, deixo hoje essa palavra para o teu coração, para a tua meditação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.